Apesar de já fornecer um veículo 1.0 para o mercado brasileiro, a General Motors desenvolveu um projeto totalmente direcionado ao público consumidor de populares. Um produto específico, com linhas modernas e atraentes, fornecido na versão mais básica possível. Um veículo onde qualquer opcional seria caracterizado como acessório. Definidas as estratégias, deu-se início ao projeto Blue Macau, ou Arara Azul. Projeto desenvolvido e estilizado por engenheiros brasileiros lotados na unidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Tudo culminou no lançamento do Celta em meados do ano 2000, trazendo um veículo com linhas modernas derivadas dos modelos em destaque produzidos pela fábrica. O Celta ficou longe de ser o popular mais barato do mercado, mas teve como inovação ser o primeiro popular comprado, ou melhor, escolhido pela internet, com redução de alguns impostos a quem o comprasse utilizando a rede eletrônica. Com isso, as vendas através desse sistema atingiram mais de 70% da produção do Celta. Conta-se que dentro da área destinada à construção da unidade Fabril GM, em Gravataí, havia muitas árvores conhecidas como figueiras, cujo corte está proibido por lei. Como o terreno era muito grande, a solução foi transplantá-las para outro local. Ocorreram mais de 100 transplantes para evitar o desbaste da flora nativa. Este respeito pela flora justificou o nome Arara Azul para um projeto que teve em seu início uma atitude ecologicamente correta. Neste vídeo, vamos falar da versão de lançamento do Celta com motor aspirado de 60 cavalos e da versão VHC, que revolucionou no gerenciamento eletrônico com um notável desempenho, pulando de 60 para algo em torno de 70 cavalos, valor que o torna um dos mais potentes motores 1.0 de 8 válvulas do mundo. Além disso, daremos informações adicionais sobre o novo Corsa. Como sempre, a SET preparou para você um vídeo mais que completo. Um produto que valoriza o seu investimento. Potência de 60 cavalos, conseguidos com a rotação de 6.000 giros. Torque máximo de 8,3 kgfm, disponíveis a partir de 3.000 rotações por minuto. Taxa de compressão da ordem de 9,4 por 1, específica para gasolina comum, com 24% de álcool anidro. Velocidade máxima em torno de 155 km por hora. Consumo urbano, segundo o fabricante, por volta de 12 km por litro, e na estrada, dirigindo o veículo de forma constante, atinge 17,8 km por litro. Celta VHC 2003. Versão 2 e 4 portas. Motor aspirado de 8 válvulas. Cilindrada de 999 cm3. Potência de 70 cavalos, conseguidos com a rotação de 6.400 giros, 10 a mais que a versão anterior. Torque máximo de 8,8 kgfm, disponíveis a partir de 3.000 rotações por minuto. Taxa de compressão da ordem de 12,6 por 1, específica para gasolina comum, com 24% de álcool anidro. Velocidade máxima em torno de 155 km por hora. Consumo urbano, segundo o fabricante, por volta de 12 km por litro. Na estrada, dirigindo o veículo de forma constante, atinge 17,8 km por litro. O sistema VHC, Very High Compression, significa taxa de compressão elevada. A GM desenvolveu um programa dedicado que gerencia a centelha e possibilita trabalhar com uma taxa de compressão que atinge a impensável marca de 12,6 por 1 no interior da câmara, usando gasolina comum com a adição de álcool anidro.
Sabe-se que é plenamente possível controlar uma taxa de compressão elevada quando o combustível é o álcool hidratado, que possui teor calorífico baixo e um nível de octanas elevado. Difícil é conseguir isso com a gasolina comum, onde o teor calorífico é maior e as octanas do combustível não são suficientes para suportar uma taxa elevada, correndo o risco da mistura inflamar-se espontaneamente antes da centelha ignífera acontecer. Nada mais justo a GM requerer o know-how da descoberta e rapidamente dar entrada no registro de patentes brasileiras, assegurando a originalidade do projeto. Enfim, essa nova motorização fez do Celta o popular 1.0 aspirado mais rápido da atualidade. O bloco do motor não recebeu mudanças estruturais, portanto, não se percebe qualquer diferença entre as duas versões de motorização. É um bloco bem reforçado que garante confiabilidade ao conjunto dinâmico, conferindo harmonia estrutural ao propulsor. O virabrequim é o mesmo para as duas versões de motores PowerTech 1.0 e possui 5 colos para o apoio dos mancais que fixa o eixo ao bloco do motor. A bomba de óleo está localizada na parte frontal do motor e seu acionamento acontece através do eixo do virabrequim. A carcaça do conjunto bombeador é fabricada em alumínio e o mecanismo interno é constituído de uma placa elíptica e um rotor que é transpassado pela ponta dianteira do eixo da árvore da manivela. A atual disposição da bomba no bloco do motor garante eficiência no bombeamento do óleo em todas as faixas de giros do motor. Os pistões do motor 1.0 do Celta diferem-se na versão convencional e VHC. Os pistões do motor PowerTech 60 cavalos apresentam uma superfície côncava no topo do cilindro. Os pistões ficam alinhados com a face do bloco do motor quando estes atingem o ponto morto superior. Os pistões do motor VHC receberam banho de estanho e jogo de anéis com espessura reduzida. Consequentemente, exercem força tangencial menor nas paredes cilíndricas do bloco. O topo do pistão é do tipo cabeça plana e, quando este atinge o ponto morto superior, ultrapassa a face do bloco a ponto de alinhar-se com o lado superior da junta do cabeçote. A construção das bielas do motor PowerTech 1.0 segue a tendência tecnológica de fabricação, onde o dispositivo é separado através da fratura. Esse processo garante a união perfeita e única das partes da biela, aumentando a precisão, onde alinhamento e balanceamentos são pontos críticos nos motores atuais. O cabeçote é uma das vedetes do motor PowerTech 1.0. Através dele, foi possível desenvolver o projeto que elevou a taxa de compressão a patamares extremos na versão VHC. Desde o projeto original, esse cabeçote apresentou um excelente fluxo de água pelo interior de suas galerias, constituindo-se num excepcional trocador de calor. A junta do cabeçote do motor VHC é diferente da versão anterior. Foi necessário o uso da liga metálica, devido às altas temperaturas atingidas na câmara de combustão. O comando de válvulas está localizado no interior de uma estrutura de alumínio denominada gaiola, na qual dispõe de 5 mancais que distribuem de maneira uniforme a carga que os balancins exercem sobre o eixo. A válvula termostática que controla o aquecimento da água está localizada na parte dianteira do cabeçote, atrás da capa de proteção da correia dentada. Fica alojada sob o tubo condutor de água. No veículo Celta, o sistema de injeção utilizado é do tipo semissequencial de configuração híbrida, denominado Multec-H. Possui um software avançado que processa as informações do sistema de injeção e ignição numa velocidade 3 vezes mais rápida que o sistema convencional. Por desenvolver cálculos precisos, o sistema Multec-H não utiliza parâmetros de um sensor de fase, sem que isso comprometa os padrões de emissões.
A unidade que controla a injeção no Celta, UCE, é microhíbrida e controla eletronicamente a ignição e o sistema de injeção de combustível. A unidade tem construção robusta, feita para suportar um elevado nível de vibrações e variações de calor, gerados pela proximidade ao motor. No topo da central, existem 2 encaixes onde os conectores que se comunicam com o sistema são fixados. O conector de diagnose utilizado para instalar o plug de comunicação via scanner está localizado no compartimento da caixa de fusíveis, do lado esquerdo do painel interno do veículo. Você encontrará no manual que acompanha este vídeo todo o esquema elétrico, além da relação detalhada da ligação dos terminais dos conectores da central e das ligações do conector de diagnose. O sensor de pressão absoluta está localizado sobre o coletor de admissão. O sensor de temperatura do ar admitido do motor do Celta, primeira versão com 60 cavalos, está localizado e inserido no tubo condutor que faz a ligação do filtro de ar com o corpo de borboleta. No motor do Celta, segunda versão com 70 cavalos VHC, o sensor de temperatura do ar admitido trabalha em conjunto com o sensor MAP, formando um sensor integrado. Está localizado na parte traseira superior do coletor de admissão. O sensor de detonação está fixado no bloco do motor abaixo do coletor de admissão. O parafuso que fixa o sensor ao bloco recebe um torque de 2 kg força-metro ou 20 Nm. O sensor de rotação e ponto morto superior está localizado na parte frontal inferior esquerda do motor do Celta, ao lado do interruptor de óleo do motor, cebolinha. O sensor Hall de velocidade está acoplado à caixa de marcha. O sensor de temperatura do motor está localizado na parte traseira do cabeçote, abaixo da unidade das bobinas de ignição. E a sonda lambda está localizada na base do coletor de escapamento, onde é aquecida de forma rápida e eficiente. As unidades de bobinas de ignição estão localizadas na parte de trás do motor, fixadas no cabeçote. A eletroválvula do canister está localizada no coletor de admissão, fixada abaixo do suporte do cabo de acelerador. A unidade de expansão dos gases do tanque de combustível está localizada sob o paralama dianteiro direito, sob a proteção plástica da caixa da roda. No corpo de borboleta, encontramos a válvula de marcha lenta, ou atuador da marcha lenta, e o sensor de posição da borboleta, TPS, solidário ao eixo da borboleta de aceleração. Os bicos injetores, válvula de injeção, estão localizados no lado direito do motor e inseridos na base do coletor de admissão. A bomba de combustível está localizada sob o assento traseiro, abaixo de uma proteção plástica. Está alojada no interior do tanque e fixada numa unidade suporte da qual faz parte o marcador de nível, o filtro de captação e o regulador de pressão da linha de combustível. O filtro de combustível do Celta está fixado no assoalho, na parte traseira do veículo, conectado ao tubo principal de alimentação. Na frente do veículo. Com isso, o combustível absorve a temperatura existente no habitáculo do motor e retorna ao tanque de combustível, aquecendo o reservatório. No Celta, isso não acontece, porque o regulador de pressão está posicionado no conjunto da bomba de combustível e ligado a uma bifurcação após o filtro de combustível. Quando a pressão da linha supera 3 bars, a mola calibrada do regulador é vencida
dando passagem para que o excesso de combustível retorne ao tanque sem aquecimento do mesmo. A bifurcação da linha está estrategicamente instalada após o filtro, prevendo que a vazão total da bomba passe pelo filtro de combustível, de modo que as restrições decorrentes das impurezas do combustível retidas no elemento filtrante ofereçam resistência somente para a bomba de combustível. Isso garante eficiência de vazão sobre o filtro de combustível e permite que entre o regulador e os bicos injetores a pressão da linha de alimentação fique constante. A sequência de aperto indicada para os parafusos deve acontecer do centro para as extremidades, seguindo o desenho de uma espiral. O primeiro aperto deve ser de 25 Nm, ou 2,5 kg força-metro. O segundo aperto deve ser de 90 graus de aperto angular, seguindo a mesma sequência do primeiro em forma de espiral. No terceiro aperto, repita o procedimento anterior, aplicando mais 10 graus de aperto angular. Para desapertar o cabeçote, basta seguir a ordem inversa do aperto. A troca dos parafusos deve ocorrer sempre que o cabeçote for removido. A recomendação procede, porque os parafusos de torque angular perdem as suas propriedades e têm sua resistência comprometida. Dessa forma, ao aplicar uma nova sequência de aperto, tem-se a sensação de que os parafusos esticam e não atingem o aperto recomendado. Os parafusos que fixam a tampa na gaiola do comando devem ser apertados com 12 Nm, ou 1,2 kg força-metro. A sequência do aperto é do centro para as extremidades em forma de X. Para soltar, proceda da forma inversa. Aperte os parafusos das capas de bielas, rosca de 15 mm de comprimento, com 28 Nm, ou 2,8 kg força-metro. O aperto nos parafusos das capas de bielas, rosca de 40 mm de comprimento, deve ser feito em duas etapas. Na primeira etapa, aplique um torque de 25 Nm, ou 2,5 kg força-metro. O aperto nos parafusos que fixam os mancais do virabrequim deve ser feito em 3 etapas. Na primeira etapa, aplique um torque de 50 Nm, ou 5 kg força-metro. Na segunda etapa, aplique um torque aperto no parafuso que fixa a polia dentada ao eixo do comando de válvulas, bloqueie o movimento do eixo instalando uma chave própria para travar a polia. O aperto deve ser de 50 Nm, ou 5 kg força-metro. O aperto no parafuso que fixa a polia dentada do virabrequim deve ser feito em 3 etapas. Na primeira etapa, aplique um torque de 95 Nm,
ou 9,5 kgfm. Na segunda etapa, aplique um torque de 30 graus de aperto angular. Para finalizar, aplique mais 15 graus de aperto angular. Todas essas informações sobre o aperto estão detalhadas no seu manual. Quando o motor atinge seu limite de giros, a unidade de comando corta o combustível. Nesse momento, por insistência do condutor em manter alta a aceleração, acontece a flutuação de giros no motor, onde a oscilação e instabilidade desalojam o balancim de seu apoio. Não são raras as ocasiões em que acontece a ruptura do balancim. Portanto, fique atento e oriente seu cliente. Dirigir o veículo nos limites de giros traz consequências danosas ao motor. O procedimento de troca da correia dentada no motor do Celta é o mesmo para as duas versões de motores. Segundo o fabricante, o procedimento da troca da correia dentada no motor PowerTech 1.0 de 8 válvulas deve ser feito a cada 60 mil quilômetros. Mas em situações de estrada com muita poeira ou pó de minério, é recomendável verificar o estado da correia a cada 20 mil quilômetros. E em caso de dúvidas quanto ao seu estado, faça é necessário remover uma chapa de proteção inferior da caixa de embreagem e inserir uma chave Allen de 5 mm entre os dentes da cremalheira e a carcaça. O eixo do virabrequim. Remova as capas plásticas superior e inferior que protegem a correia dentada. Gire o eixo do virabrequim até que as marcas das polias coincidam com as marcações fixas, que servem de referência para o sincronismo do motor. Pressione a base móvel do tensor da correia até que os furos de travamento se alinhem. Instale um pino para travar o movimento da base e prepare-se para remover o tensor da correia. Com a chave apropriada, solte o parafuso que fixa o tensor e o remova de seu alojamento. A remoção da correia dentada deve ser feita no sentido anti-horário, iniciando pela polia do comando, polia da bomba d'água, chegando à polia do virabrequim. Atenção! Se a correia for reaproveitada, desenhe uma seta para indicar o sentido de giro do motor. Prepare-se para instalar a correia dentada de forma que sua colocação seja feita no sentido anti-horário. Inicie contornando a engrenagem do eixo virabrequim. Contorne a polia do comando. Mantenha a correia alinhada e faça o contorno da polia da bomba d'água. Posicione a correia na direção do espaço imaginário deixado pelo tensor e gere uma folga suficiente para alojá-lo. Aperte levemente o parafuso que o fixa na base do bloco. Remova o pino usado para travar o ponteiro móvel e observe a correia sendo tensionada automaticamente. Ajuste a carga do tensor sobre a correia de forma que o ponteiro móvel se alinhe com a marca V da base fixa. Em seguida,
aperte o parafuso do tensor com torque de 20 Nm ou 2 kg força-metro. Aplique 2 voltas completas no eixo do virabrequim. Confira os pontos de sincronismo das engrenagens com suas marcações de referência. Verifique novamente a tensão da correia e, mais uma vez, observe o ponteiro móvel do tensor para que fique alinhado com o V de sua base fixa. Se após a montagem da correia, a tensão mostrada pelo ponteiro do tensor estiver incorreta, é necessário, para um novo ajuste, soltar os 3 parafusos que fixam a bomba d'água. Com uma chave apropriada, gire-a com cuidado, pois a bomba pode estar colada ao bloco, até que o ponteiro se alinhe com a marca V da base do tensor. Se necessário, refaça o ajuste. Para finalizar, remova o parafuso usado como auxílio do giro interno do motor e monte os componentes seguindo a ordem inversa da desmontagem. Se o painel de instrumento estiver desprogramado, seja por pane ou troca do mesmo, aparecerá a mensagem PROG no visor do odômetro, que indica anomalia ou falta de programação. Nessas condições, somente com a aplicação de um scanner é possível programar e habilitar o sistema. No manual, você encontra o detalhamento do conector do painel de instrumentos com a função de cada terminal. Quando a luz que acusa temperatura excessiva no motor estiver queimada, a lâmpada indicadora de irregularidade no sistema de injeção acenderá. Portanto, fique atento para que essa indicação não gere um falso diagnóstico. O sistema imobilizador utilizado no Celta é um sistema de segunda geração que opera baseado em códigos aleatórios com comportamento randômico. Sempre que a chave for desligada, encerra um ciclo de código gerado. Quando a chave for ligada, outro ciclo de sinal será gerado. Portanto, é necessária a aplicação de um scanner para qualquer procedimento de habilitação do sistema. Ligar a chave de ignição e aguardar 2 horas ou mais, na expectativa do sistema reconhecer o transponder, não funciona para esse sistema. Nos sistemas de injeção dos veículos GM, é possível acessar o quadro de avarias através do código de piscadas. A sequência de piscadas da luz do painel forma um código com 4 dígitos, que se repetem 3 vezes antes de passar para o próximo código. Para acessar os códigos na forma de piscadas, é necessário fazer um jumper entre os terminais 4 e 6 do conector de diagnose localizado na caixa de fusíveis. Em seguida, ligue o contato da chave de ignição sem dar a partida no motor. Despreze a primeira sequência de código 0335, pois acusa a falta de pulso no sensor PMS em função do motor estar parado. Sempre que concluir a sequência das possíveis falhas armazenadas, o sistema reinicia a sequência e o código 0335 se repete por 3 vezes, iniciando nova sequência até a remoção do jumper. A tabela dos códigos de piscadas você encontra no manual. Mas atenção! No Celta 2003 VHC, o procedimento de aplicar um jumper nos terminais 4 e 6 para gerar o código de piscada não está disponível. Para obter o quadro de avarias, é imprescindível a aplicação de um scanner.
não se deve remover o Maxi Fusível 5 de 20 amperes para despressurizar a linha de combustível, porque além de alimentar a bomba, ele também fornece energia para a UCE. Sua remoção implica na parada imediata do motor. O mesmo acontece quando é removido o fusível F19 de 15 amperes, que energiza a bobina de atracamento do relé do sistema. No Celta, para trocar o filtro e a bomba de combustível ou executar reparos no sistema de injeção, é preciso remover o conector da bomba e acionar o motor, até que a pressão da linha seja eliminada. Nunca remova ou instale o conector da central com a chave de ignição ligada, sob o risco de perder a unidade de comando. Isso acontece porque os contatos de encaixe com os pinos da unidade não são liberados de maneira uniforme, podendo gerar curto-circuito ou sobrecarga nos dispositivos internos da central. Todo mecânico deve estar atento às condições do fornecimento e armazenamento da carga elétrica num veículo. A causa de muitos problemas com a injeção, tais como códigos de defeito na memória de avaria e instabilidade na marcha lenta, são causados pela variação da tensão elétrica. Quando o sistema opera abaixo de 9 volts ou acima de 15 volts, a unidade de comando perde eficiência no gerenciamento e desestabiliza o sistema. Essa condição é válida para os carros de todas as marcas existentes no mercado, uma vez que tem sido constante o roubo de acessórios e de veículos, mesmo com o alarme original ativado. Isso é possível porque o bandido quebra a grade de ventilação, a churrasqueira, logo acima da bateria e, com o uso de um alicate potente, corta o cabo positivo, desativando o alarme e todo o sistema de segurança. Cabe aos profissionais do setor de manutenção orientarem os seus clientes a instalar novos alarmes com bateria independente, o que garante mais segurança ao veículo. Informações adicionais sobre o novo Corsa. O novo Corsa traz inovações no conjunto mecânico, estrutural e eletromecânico. Além do design moderno, a carroceria apresenta soluções estruturais diferentes do modelo antigo. O quadro de suspensão é do tipo hidroformado, semelhante aos usados nos veículos médios da GM. Como já acontece, este modelo de fixação do conjunto motriz neutraliza as forças que atuam sobre o sistema, poupando os passageiros de ruídos e vibrações indesejáveis. Mais ainda, esta solução agrega a unidade motriz, formando um conjunto compacto que agiliza o processo da produção e desonera consideravelmente as manutenções durante a vida útil do veículo. Na linha do novo Corsa, 2 versões de motores equipam seus modelos. A primeira versão é a do motor 1.0 de 8 válvulas com 71 cavalos, o mesmo usado no Celta, porém com 1 cavalo a mais, conseguido através de um novo programa de mapeamento. A outra versão é o motor 1.8 de 8 válvulas, derivado do motor 1.6, usado no antigo Corsa. Um novo aditivo de cor laranja foi adicionado à água do sistema de arrefecimento do novo Corsa, o que adia sua substituição para 150 mil quilômetros. Além de suportar melhor as temperaturas abaixo de zero, garante eficiência térmica sem riscos de ebulir. Nunca misture o novo aditivo de cor laranja em sistemas já com o líquido do radiador na coloração verde ou qualquer outra. As consequências são danosas, uma vez que a mistura se transforma em borra e entope os pontos de restrição do sistema de arrefecimento. Assim, os canais de refrigeração ficam bloqueados, deixando o sistema inoperante e expondo o motor ao superaquecimento. Na versão 1.0 e 1.8, usa-se um adesivo líquido para eliminar vazamentos do cárter de óleo com o bloco do motor, dispensando o uso das juntas convencionais.
religar a bateria do novo Corsa, o módulo dos vidros elétricos perde a calibragem. Para calibrar o sistema, basta acionar a trava elétrica através do cilindro da porta do motorista e observar. Todos os vidros irão descer e subir até os limites inferior e superior, programando-se automaticamente. A embreagem eletrônica é um dispositivo opcional fornecido inicialmente para os modelos do novo Corsa 1.0. Essa tecnologia dispensa o uso do pedal de embreagem, oferecendo ao condutor conforto e tranquilidade para conduzir o veículo. Localizado na base suporte da alavanca de marchas, tem a função de identificar a intenção da troca e/ou seleção de marchas, determinando que a unidade eletrônica localizada na caixa de marcha monitore e acione hidraulicamente o dispositivo de desacoplamento da embreagem no momento exato. Com o sistema pronto para receber a marcha selecionada, ou seja, embreagem acionada e aguardando, 2 sensores posicionados externamente na caixa de marcha mostram a direção do engate determinado pela alavanca. Um deles acusa os movimentos de seleção longitudinal, o outro, os movimentos transversais da haste no momento do engate selecionado. Essa informação será processada e mostrada na forma de um visor digital que mostra a marcha engatada. Se no painel de instrumento aparecer a letra F no lugar do indicador de marcha engatada, é sinal de pane no sistema de embreagem. Nessa situação, é necessário detectar a falha através do uso de um scanner. Toda e qualquer operação que envolva sangria no sistema hidráulico da embreagem deve ser executada com auxílio de um software. Segundo o fabricante, a abertura dos solenoides que permitem a sangria obedece a uma criteriosa sequência de comandos eletrônicos, acionados por um scanner dotado de um programa específico. O módulo de controle central, BCM, que faz a comunicação entre as centrais eletrônicas, está localizado no compartimento interno do painel dash. Vão entre o habitáculo do motor e o painel, dentro de uma caixa plástica selada. Recebe informações do módulo de injeção e da embreagem, opcional, através de uma linha de alta velocidade. Depois de processar os dados recebidos, integra os sistemas e permite a comunicação de dados com a central do painel de instrumentos, usando uma linha de dados de baixa velocidade. Todo diagnóstico com relação à linha da REDICAM deve ser através de um scanner. Jamais utilize lâmpadas de teste nos terminais da rede de dados, muito menos fazer derivações ou emendas sobre a linha de alta ou baixa velocidade. Também não se deve fazer soldas ou unir os fios da linha de comunicação. No espaço interno da caixa de relés e fusíveis, existe uma pequena caixa com 10 fusíveis que não podem ser removidos ou intercambiados. Evite fazer testes colocando-os em outras cavidades. Esses fusíveis sustentam e controlam funções vitais de suma importância para o funcionamento do veículo. Este treinamento chegou ao fim, mas como você já sabe, a SET não para por aqui. Estamos prontos para atender você sempre no que for preciso. Ligue, mande um e-mail e dê a sua sugestão de como podemos atendê-lo melhor. E obrigado por nos deixar fazer parte do seu